Saudações a todos, fãs do futebol japonês, eu sou o Thiago Cruz do Hinomaru Podcast e estamos aqui juntos mais uma semana para falar sobre J-League. Desta vez um programa ainda mais especial do que normalmente nós já fazemos para estar acompanhando a Liga de Futebol Japonês. Hoje vamos falar principalmente do aniversário de 30 anos da profissionalização da J-League, a hashtag, né, que ficou muito famosa, J30. E para me ajudar neste programa, é claro, eu teria que trazer um convidado aqui mais especial, ele que já faz parte do Hinomaru, nem convidado, mas faz parte aqui do nosso trabalho há muitos anos. Thiago Bom Tempo vai estar comigo hoje para a gente falar sobre esses 30 anos da Liga, além de passar rapidamente alguns pitacos de tudo que aconteceu na última rodada da J-League e avisar vocês que infelizmente hoje não teremos o Elias Fowler aqui junto com a gente, ele que está aí se cuidando de uma pequena gripe que ele acabou pegando, então tá em resguardo, melhorando, e ele volta nas próximas semanas para gravar com a gente. Então, para começar, de antemão, Thiago Bom Tempo, muito obrigado por estar participando aqui comigo. Bem-vindo mais uma vez aqui na gravação do Hinomaru Podcast. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo, tô aqui roubando o seu bordão, né, substituindo o nosso querido Barbudinho Alegria que tá se recuperando de uma doença, mas pelo menos tá aí comemorando, né, o título do Celtic. Exatamente, verdade, título do Celtic, Furuhashi eleito MVP da temporada, tem muita coisa que o Elias vai querer falar nas próximas semanas sobre o final da temporada europeia, e muito feliz com certeza com essa vitória do Kyogo Furuhashi. Thiago Bom Tempo, normalmente aqui no podcast a gente fala rapidamente dos resultados, lembrando que o último podcast a gente fez até a rodada número 12, então vou passar rapidamente aqui só os resultados para vocês estarem mais ou menos interagidos sobre aquilo que aconteceu na J-League nas últimas semanas. Na rodada 13, quando o Ural voltou a participar as suas partidas, toda a rodada aconteceu no dia 12, 13 e 14, o Ural venceu o Gama pelo placar de 3-1, o Obrex Niigata venceu o Yokohama Marinos por 2-1, o Avisa Fukuoka ficou no empate 0-0 com o Saganto Sul, Kashima venceu mais uma, dessa vez na Nagoya Grampus, a equipe do Seiga jogou fora de casa e venceu o Kyoto Sanga, o Yokohama FC venceu fora de casa o Kashiwa Reysol, jogo que depois acabou tendo como consequência a demissão definitiva, o Nelson Batista. O Shinabei Omari perdeu para a equipe do Sapporo fora de casa, o Vissel Kobe líder venceu o Hiroshima por 2-0 e o Tokyo FC venceu a equipe do Kawasaki Frontale pelo placar 2-1. E depois de uma semana, rodada 14, a rodada atual que está a J-League, nós tivemos os seguintes resultados. O Gambosca perdeu para a equipe do Yokohama F Marinos pelo placar 2-0. Teve toda a repercussão que a gente vai discutir rapidamente aqui. O Saganto Sul venceu o Brex Negatos por 2-0. O Kashiwa Reysol empatou em 1-1 com o Vissel Kobe líder. O Yokohama FC venceu mais uma, dessa vez o Kawasaki Frontale. O Kashima empatou com a equipe do Tokyo FC, então o Tokyo FC acabou freando um pouco aí a sequência imparável de vitórias aqui do Kashima Antlers. O Nagoya Grampus venceu o Hiroshima por 2-1. O Shinobel Mari perdeu mais uma, infelizmente, dessa vez para a equipe do Cereço Osaka, jogando fora de casa. O Avisa Fukuoka ficou em 0-0 contra a equipe do Gal Reds. E Consador Sapporo 2, Kyoto Sanga 1. Esses foram os resultados da 14ª rodada. Thiago Bom Tempo, falar sobre o líder, normalmente aqui no Hinomaru a gente está falando meio pouco, porque realmente está imparável, a equipe do Vissel Kobe vencendo várias partidas, pouquíssimos tropeços, e nesse jogo contra a equipe do Kashiwa Reysol, que se iniciou uma nova era dentro dos trabalhos da equipe, agora com o Ihara sendo o treinador principal. Fiquei muito feliz com a vida do Ihara, acho muito interessante, tem tudo para trazer ainda mais informações e melhorar ainda mais o nível do futebol japonês, pelo menos aquilo que eu espero. Conseguiu um empate incrível contra a equipe do Vissel Kobe, apesar de foi um jogo onde a equipe do Reysol não chutou para gol, e ainda o gol de empate acabou vendo de um lance bizarro ali, de mais um gol contra, da tentativa de recuar a bola, e aí o Yuki Honda acabou jogando contra o próprio matrimônio. O que você achou desse empate do líder com o Kashiwa Reysol agora com o treinador novo? Pro Reysol foi um resultado positivo, conseguir somar um ponto contra o líder do campeonato, para eles foi ótimo, mas como você disse, eles não conseguiram um resultado sem dar um único chute a gol, então contou um pouco com a sorte e talvez um pouco preocupante também para essa sequência de jogos aí. Eu também gosto do Ihara,
Agora ele está tendo a segunda chance, né, da carreira como treinador. Ele ficou muito tempo como assistente do Nelsinho Batista, vários anos como assistente Verdade. dele. E até por isso eu não sei se vai mudar tanta coisa assim no Rei Sol, porque basicamente tá com o. Só tirou o Nelsinho, mas a comissão continua todo mundo lá, né? O Ihara era o assistente dele, então não dá pra assim esperar mudanças assim muito radicais, então para torcedor do Rei Sol que queria, sei lá, mais alguma coisa assim, uma mudança mais dura, mas acho que não vai ter, pelo menos por enquanto, né? É um pouco preocupante, né? Até porque o time do Rei Sol tem muitas limitações, então não tem muito para onde tirar, mas pelo menos tem essa temporada que só vai ser um rebaixado, né? Então acho que pelo menos não tá tão preocupante assim. O que tá preocupante mesmo é pro lado de um certo time lá de Kansai, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho muito notável, assim, é ver o Cachorro Rei Sol, que é uma equipe que normalmente faz muitos gols até, né? Claro, não tem e múltiplos artilheiros, mas é uma equipe que vai muito à frente, e essa temporada apenas com 9 gols realmente é muita pouca coisa, né? Então, se não me engano, é o pior ataque da temporada até o momento. Então, são números realmente que mostram que esse trabalho do Nelson infelizmente cansou, né? Então foi mais uma troca do treinador para mostrar para talvez para os torcedores, temos uma nova filosofia de trabalho, ou, né, o treinador cansou, né, foi um desgaste natural de um trabalho longínquo, né, que o Lionel Sim teve, mas como você disse, e muito bem, né, como basicamente o Ihara era um assistente dele, então basicamente a metodologia de trabalho é a mesma ainda, né, e concordo com você, o Rei Sol infelizmente não tem muito para onde, não tem muita água para tirar dessa pedra, né? O elenco é o mesmo, as dificuldades vão ser as mesmas, né? Então espero que a troca de treinador seja essa fagulha um pouquinho melhor, né? Pro Rei Sol em busca de algo melhor, mas como cai apenas um e acho que já tá funilando quem vai ser os possíveis candidatos a rebaixamento, eu acho que nessa temporada o Cachorro Rei Sol fica um pouco mais tranquilo. E já que você puxou essa deixa, não tem como a gente deixar de falar disso, né? Bom tempo, mais uma derrota, né? Do conhecido maior de Osaka, Gamba Osaka, aí já nem sei quantos, eu acho que já é a derrota de número 9 na temporada, dessa vez jogando em casa, mais uma vez, derrota contra o Marinos. As equipes estão lutando, obviamente, pelo campeonato, mesmo tendo jogador expulso, né, ainda ali durante o comecinho do segundo tempo, se não me engano, quando foi expulso o jogador do Marinos, e o Gamba teve todo o segundo tempo ali para buscar alguma coisa com um a mais, e mesmo assim acabou não conseguindo, e quando tentou ir para cima de qualquer jeito, acabou tomando o segundo gol, e o jogo praticamente não tinha mais para onde correr. Bom tempo, dá pra gente dizer que este é o pior Gamba Osaka da história? Será que dá pra gente já falar aí? Porque eu escuto isso no Twitter, alguns tesouros falando já, viu? Aquele Gamba Osaka do início da J-League acho que era bem pior, hein? Quando começou a J-League, o Gamba Osaka era um daqueles times que só perdia, né? Até antes de chegar o Akira Nishino lá, que mudou, revolucionou o time do Gamba, o Gamba não era um time que só fazia figuração, né? Então, até quando foi rebaixado, o Gamba não tinha um time tão ruim, né? E atualmente também, se você for ver as peças individuais que tem no elenco do Gamba, é um time que deveria estar rendendo muito mais também, né? Então, não é que o time tá perdendo várias derrotas seguidas, já 5 derrotas seguidas agora, né? Mas não é como se o time fosse tão ruim quanto os resultados estão fazendo parecer. A questão é realmente que quando não vem o resultado, né, todo mundo começa a buscar culpados em tudo. E eu até vi que o próprio presidente da equipe do Gamba Osaka disse que o trabalho do Poyatos é um trabalho a médio, a longo prazo, e que ele acredita nesse projeto, né? Eu até vi uma coisa isso no Twitter, e também você colocou isso na sua matéria da última rodada, que, claro, ele pede desculpas, como toda nota aberta, né, para o público, né, da situação, mas que ele acredita que esse modelo de projeto vai dar certo, pelo menos para fugir do rebaixamento nesse ano, né? Então, basicamente isso. E aí ele espera, claro, que a torcida não fique contra, né? Já teve até boicote, né? Torcedores já fazendo seus protestos durante essa partida, o que já imagino que seria normal imaginar nisso, né?
na situação do Gamba Osaka, mas concordo com você, acho que tem jogadores interessantes, gosto do Alano, gosto muito de alguns jogadores que jogam na parte defensiva ali, o Sato, o Honda, não acho que são jogadores tão ruins, além de o Sam e outros jogadores aí mais antigos do elenco, acho que é uma equipe que sim, poderia estar podendo dar um pouco mais do que está fazendo, né? Mas como o resultado não vem, né, aí todo mundo fica, né, nessa salada de culpados, né, e não tem muito para onde fugir. Mas assim, o Bom Tempo, uma coisa que às vezes eu fico pensando né, o Gamba não consegue uma vitória, né, o Yokohama FC, que todo mundo imaginava que seria o grande saco de pancada da temporada, já consegue aí, né, nas últimas quatro partidas, 3 vitórias. O Gamba na última colocação, o Shonan também caindo de produção. Será que dá para dizer que ainda é muito cedo para todo mundo jogar a toalha? Tem muita coisa pela frente e dá para o Gamba sair dessa situação? Ou esse sinal de alerta do rebaixamento já é uma verdade e isso vai acabar sendo um problema aí no decorrer da temporada? Tá muito cedo, né? Foi só 1/3 do campeonato até agora, então muita coisa vai mudar, né? Até poucas semanas atrás, muita gente já dava como certo que o Yokohama FC ia cair, né? Agora o time começou a reagir, ganhando jogos e ganhando a defesa jogando bem, né? Acho que a principal mudança do Yokohama FC foi quando o treinador, o Shohei Omoda, ele mudou o esquema tático para poder reforçar a defesa, porque a maioria das derrotas do Yokohama FC era por causa de erro defensivo que gerava gol para o adversário. Então, para você ser mais competitivo, você precisa minimizar esses erros. Então ele colocou um zagueiro a mais, mudou o esquema, e jogando com mais um jogador na cobertura, na defesa, eles estão conseguindo se sair bem. Tanto que ganharam do Rei Sol naquele jogo lá em que teve mais de 30, acho que teve 30 ou 29 finalizações do Rei Sol, e eles conseguiram segurar a defesa jogando bem, e o Brother sem os zagueiros, tanto o seu sósia lá, o Boniface Induca, os outros zagueiros também, até o brasileiro que entrou no último jogo contra o Frontale, o Matheus Moraes, que vinha sendo só reserva também, entrou e jogou bem. Então, com essa defesa do Yokohama FC mais reforçada, o time está conseguindo jogar mais. Também tem alguns bons talentos na frente, como o Tomoki Kondo, que acabou de... novato, né, vindo do futebol universitário, o Yamashita, que jogou muito bem contra o Kawasaki nessa última rodada, e na frente tem o Koki Ogawa, né, que a gente já sabe que é goleador, que é um jogador que pode fazer a diferença no ataque. Então o momento é bom, né, do Yokohama FC. Então se eles terminarem em 17º, penúltimo lugar da temporada, para eles já vai ser excelente, né, porque pelo que vinha se desenhando nas primeiras rodadas, então às vezes é preciso, né, você tentar fazer mudanças, né? Foi justamente essa mudança na defesa, na forma como o time joga, que o técnico fez, que já gerou todo deixou o time mais competitivo, né? E agora tá vindo com resultados, né? Ao contrário do Gamba, que tá indo pelo caminho oposto. Eles estão insistindo naquele mesmo jeito de jogar, que é um jeito de jogar que leva tempo para ser implementado, né? Uhum. Eu pessoalmente eu não acho que o Poyatos é um bom técnico, eu acho que ele não fez um bom trabalho no Tokushima Vortis, mas eu reconheço que é um estilo de jogo que, se der certo, pode funcionar muito bem. A gente tem um exemplo disso que, por exemplo, o próprio Andy Postecoglou, quando ele chegou no Yokohama F Marinos, a primeira temporada dele, o Marinos ficou na parte de baixo da tabela. Teve um momento até que foi ameaçado lá, perto da zona de rebaixamento. Era um time que jogava de forma parecida, né? Tinha sempre que tomar iniciativa, tava sempre tentando atacar, e a defesa ficava muito exposta e tomava muito gol. Justamente por causa disso, tomava muito gol de contra-ataque porque jogava exposto, jogava correndo risco. E o Postecoglou é um técnico que sempre arrisca, né? Ele sempre joga um futebol ousado que corre muitos riscos. E quando não dá certo, sempre tem esse risco, né? De tomar goleada, de sofrer muitos gols. E o Marinos era um time assim, mas desde que ele chegou, já se sabia, né, que ele tem um estilo próprio que leva tempo para implementar, precisa de tempo, precisa de paciência. O Marinos teve tempo e colheu os frutos, né, foi campeão com o Postecoglou, depois
Veio o Kevin Muscat como sucessor dele, que está mantendo esse mesmo estilo, também conseguiu ser campeão. Então, o Gamba tá apostando mais ou menos nisso, né? De ter um estilo bem definido, mas eles sabem que vai levar tempo para ser implementado e por isso estão tendo essa paciência com o técnico, né? Eu acho que vai ser mais difícil eles repetirem o que o Marinos fez, até porque o histórico do Poyatos é bem abaixo do Postecoglou, né? Com certeza. E uma coisa é você arriscar um esquema tático estando lá entre os, 8 primeiros colocados, e outra você, né, em busca de arriscar e manter um esquema tático que não está dando certo na última colocação, né? Então, tipo, a pressão é completamente diferente, né? E a diferença já pro Gamba, pro 17º colocado, que nesse momento é o Chinabelmar, é de 4 pontos, né? Então, é um problema a ser resolvido, né? E como você disse, né? O trabalho do Poyatos no Tokushima nem foi lá grandes coisas, né? Então, né, então eu já uma coisa que eu falo sempre aqui no podcast e quando a gente conversa, eu sempre acho que o Gamba ele adora trabalhar sempre com o carro andando, assim, então trocando pneu com o carro andando, né, as escolhas às vezes meio complicadas. Eu acho que infelizmente o Gamba tá colhendo um pouco aquilo que já foi plantado errado nas últimas temporadas, então realmente é um problema que já não é novo, né, a equipe do Gamboa já tem esses problemas realmente não é de hoje. E para mim, o Yokohama FC não cair de divisão, para mim seria incrível, assim, eu sempre torço muito pelas essas equipes menores, e o Yokohama, a gente até fala que é um dos mascotes aqui do Renomoro Podcast. A gente sempre gosta de ver a equipe vencendo, se mantendo na primeira divisão. Então, se acontecer realmente, né, de conseguir essa vaga, né, para o ano 2024, onde algumas coisas mudam, né, na primeira divisão, eu acho que isso vai ser muito positivo, né? Então, o Gamba agora que faça suas escolhas, né, e as consequências positivas e negativas vão acabar vindo com isso, né? E bom tempo, antes de a gente passar para o assunto principal desse podcast, uma coisa que sempre perguntam muito pra gente, cara, e é importantíssimo hoje você estar aqui para você poder falar um pouco sobre isso, que é essa sensação de tudo que começou a temporada 2023 para a equipe do Kashima Antlers. Nem tanto o resultado desse final de semana, que teve ali o time do Kashima saiu na frente, depois teve o pênalti que o Diego Oliveira, fazendo mais uma vez, acabou empatando o jogo e ficando em 1-1. Como que você vê essa equipe do Kashima, essa ascensão de uma equipe que começou a temporada sendo vaiada novamente e agora vem sendo uma das coisas mais bem faladas nas últimas semanas, até deixando alguns torcedores até não só aliviados, mas esperançosos que a equipe do Kashima consiga chegar diretamente na luta pelo título. Como que você vê essa equipe do Kashima Antlers, que saiu de ser talvez a equipe que tem a torcida que mais cobra, né, sendo agora uma ascensão na temporada 2023? Bem, eu acho que desde o início, né, o objetivo do Kashima era esse, né, disputar o título, então já começou o ano já com esse objetivo. Mas as coisas não estavam dando certo no início, até porque, em grande parte por causa das limitações do seu treinador, né. O nosso querido Iwamasa, para mim, ele é só uma continuação dos técnicos anteriores que estavam lá, do Soma, do Oiwa, não vejo muita diferença no estilo deles. Até porque o Kashima já tem esse padrão, né? Uhum. Mas, assim, eu vejo ele como um técnico limitado, mas o Kashima tem grandes jogadores capazes de decidir, né? Como o Yuma Suzuki, que vem carregando o ataque do time nas costas, o Diego Pituca, que tá fazendo uma temporada muito boa, acredito que essa temporada de 2023 está sendo a melhor dele desde que ele chegou no Japão. E outro jogador também que está me surpreendendo é o Sekigawa, que até ano passado ele era um ponto fraco do time, né? O time tomava muitos gols porque tinha uma zaga insegura, né? E o Sekigawa era muito inseguro, cometia muitos erros, mas esse ano ele evoluiu bastante, ele já é, né, o melhor zagueiro do time, já se tornou de ponto fraco, agora ele é o ponto forte, né, da defesa do time, fazendo uma dupla segura lá com o Ueda e deixando no banco o Shoji, que todo mundo achou que ia vir para ser titular e liderar essa defesa, né, mas tem nomes individuais
muito bons, né, esse time do Kashima, e ainda estou esperando o Ryotaro Araki recuperar a forma, né, porque ele é um dos grandes talentos, né, dessa nova geração, e desde que ele se lesionou ano passado, ele não conseguiu, né, ter uma sequência de jogos, né, não teve essa evolução que a gente estava esperando por causa da temporada anterior dele. Mas assim, o Kashima é um time que vai conseguindo os resultados jogando feio mesmo, é um time que não tem essa preocupação em querer jogar bonito, para eles o resultado que importa, o Iwamasa é um técnico que joga pelo resultado, mas o time já mostrou, né, que tem força para brigar na parte de cima. E acho que agora já passou, né? Passou a tempestade, passou o momento de crise. Então agora as coisas estão se acertando para eles. Então acho que dá para esperar que pelo menos pelo um top 3 aí dá para brigar. Daiki Iwamasa, que era um dos zagueiros que convocava quando jogava o Inning Eleven lá nas temporadas 2010, 2011, sempre dava uma chancinha pro Iwamasa em algum momento. Se considerar que tirando o Túlio e o Nakazawa, você não tinha nenhum reserva à altura, o Iwamasa era o que mais servia para quebrar um galho naquela defesa lá. Exatamente, não dá para dizer que não tentava e que não tinha ali uma força de vontade, né? Você falou sobre a defesa do Kashima, dá para dizer que o Ueda tá fazendo o torcedor do Kashima achar que o Koukenzai é gênio, né? Parte defensiva, já que o Ueda voltou e assim, tem jogos ok, claro, compondo ali a parte defensiva, mas perto que o Sekigawa tá jogando, o Ueda e o Choji estão fazendo, assim, principalmente o Choji, né, tá fazendo um pouquinho feio, né, mas eu esperava um pouco mais aí do grande defensor Ueda. O Ueda, pra mim, ele tá fazendo o básico, né, não tá cometendo muitos erros, então já tá de bom tamanho. Considerando que eu, pelo menos, não tenho expectativa nenhuma para esse jogador. Mas, pra nível de J-League, ele costumava ser razoável, né? Enfim, sim. Tá jogando ao lado do Sekigawa, tá funcionando bem. Então, se continuar assim, tá bom. Tá ótimo, assim, muito bem. E a J-League volta 15, né? Já estamos aí, ó, como o Matheus falou, já passou um terço, rapidão, né? Já estamos aí já no final de maio, já passou um terço da temporada, e a rodada 15 acontece já nesse sábado, né, e domingo aí com jogos a partir da 1 da manhã, horários excelentes para ver jogos, e 2 da manhã também durante todo o sábado, alguns jogos às 5 da manhã, aí no domingo também tem jogos às 2 horas, então tem jogo aí para todo mundo poder assistir, e rapidamente aqui para a gente passar a nossa tabelinha, né, o Vice Kobe continua líder com 30 pontos, seguido do Yokohama F Marinos com 27, e o Nagoya Grampus fecha aí o G3 com 26 pontos, Nagoya Grampus também fazendo uma temporada muito interessante. Kashima aparece em quarto com 23, junto com Hiroshima, né, e também Cereço, Osaka, aí são 6 primeiros, e lá embaixo na tabela, né, os últimos, né, a partir do 15º colocado, o Kashiwa Reysol, né, que agora com o Ihara como treinador, está em 15º com 12 pontos, mesma pontuação que é o 16º, que é o Yokohama FC, em 17º está o Shonan Bellmare, que já não ganham muito tempo, e em 18º a equipe do Gamba Osaka, lá na lanterna, 4 pontos atrás do 17º, com exatos 7 pontos. E o Kyoto Sanga em queda livre, hein? Vale verdade. É verdade. Faz quanto tempo que o Kyoto Sanga já não vence uma partida também? Já, e olha que todo ano eu entro animado com a equipe do Kyoto, falo, esse ano, o Patrick, talvez seja o cara que tava precisando ali na defesa. Eu tô vendo aqui, eu tô falando Elias, né? Acostumado. Bom tempo. A última vitória do Kyoto na liga, adivinha em cima de quem que foi? Só pode ser do freguês lá de Kansai, né? Exatamente. A última vitória foi em cima da equipe do Gamba Osaka pelo placar 2-1. Depois disso, a equipe já tem aí 6 rodadas sem vencer, 1 empate e 5 derrotas. Então, realmente, a equipe do Kyoto em queda livre, 14º até o momento, e começou muito bem a temporada, viu? Eu fiquei animado, mas já estou ficando um pouco preocupado com a equipe do Kyoto. Bom tempo, ainda nessas comemorações importantes que começaram desde o começo do ano e foi se intensificando com as rodadas que foram chegando, foi lembrado e festejado, muito legal o que aconteceu nessas últimas rodadas, que foi o aniversário de 30 anos da profissionalização
da J-League, né, a hashtag J30, que vem sendo utilizada muito nos Twitters, aí, Instagram e nas redes principais do futebol japonês. E eu queria muito falar com você, porque, claro, né, para quem não sabe, né, eu imagino que todo mundo que ouviu o Hinomaru sabe, mas sempre a gente vai estar falando aqui sobre o Thiago Montempo, jornalista, amigo nosso aqui de anos, um maior expoente sobre futebol japonês em língua portuguesa, seu blog dentro do GE, né, muitas informações, Thiago Montempo muito ativo, e também autor agora do livro, né, Samurais Azuis, a história do futebol no Japão, livro de cabeceira, esse é o meu atual livro de cabeceira, que eu deixo lá no canto da minha cama, e até minha esposa perguntou esses dias assim, eu tava pegando o livro, tava relendo a parte sobre a J-League, que quando eu comprei, eu li, né, e depois deixei guardadinho, agora comecei a reler novamente, e ela falou, mas você já não leu esse livro? Eu falei, então, eu já li, mas agora eu tô relendo, porque o Thiago Montempo fez o favor de me deixar pra gente aqui exatamente mais de 500 páginas de informações que leva tudo sobre a história do futebol japonês, desde lá do início, né, desde lá do Kemari até a atual situação do futebol japonês, de seleção, de clubes, de tudo. Então, Montempo, você é a pessoa mais indicada para mim estar fazendo essas perguntas, a gente está conversando sobre isso. O que é esse J30? Qual que é a importância dessa liga japonesa que muitos imaginavam que seria algo impossível de acontecer ou algo que não viraria nada, né? Até um dos slogans nas redes sociais é o Impossible Dream, né, ali como apareceu na rodada 13, principalmente na rodada 14 da liga, e agora, 30 anos depois, nós temos uma liga extremamente organizada, funcional, que importa e exporta jogadores, e a nova realidade desse futebol japonês que evoluiu muito, não só nesses últimos 30 anos, né, a história da liga, a história do futebol japonês é muito, muito maior do que isso, e no livro, o Montempo explica isso minuciosamente, incrivelmente, desde lá no começo dos anos 20 e até o momento atual. Montempo, qual que é a importância desse aniversário de 30 anos da Liga? Pô, eu fico até honrado, né, pelas suas palavras, muito feliz mesmo de saber que meu trabalho está sendo útil, né, sempre que eu vejo alguém que dá um feedback, fala que gostou do livro, eu fico muito feliz mesmo. Bem, falando sobre a importância, né, desses 30 anos de J-League, acho que para você entender o quanto esses 30 anos foram importantes, você tem que ver como que era a situação 30 anos atrás. Então, hoje, o Japão tudo que o Japão tem no futebol, ele está colhendo os seus frutos graças à J-League, porque antes da J-League o Japão não era uma seleção forte, nem mesmo dentro da Ásia, não tinha nenhum feito relevante no futebol. O Japão começou a ganhar a Copa da Ásia e outros torneios menores foi por causa da J-League, porque antes da J-League até participar de Copa do Mundo era só um sonho para o Japão. Muita gente achava que o Japão não tinha a menor condição de um dia se classificar para uma Copa do Mundo. Hoje já está no nível de que participar é obrigação, né? Já ganhou até de seleções campeões mundiais. Antes da J-League, até os melhores jogadores japoneses, eles nem sonhavam em jogar na Europa, jogar fora do país. Hoje já tem mais de 60, 70 jogadores nas principais ligas da Europa, né? Então a gente pode falar que tudo que o futebol japonês tem hoje é graças à J-League. Isso você falou muito bem, eu estava relendo recentemente, e é muito interessante quando a gente volta lá atrás na história do futebol japonês e eu vi ali seus capítulos e coisas que a gente já via pela internet antes, mas claro, com muito menos riqueza de detalhes, né? Como por exemplo, quando a Copa de 70 foi a primeira Copa que o japonês assistiu, né? Mas assistiu em forma de VT, né? Aí só de 74 foi a primeira Copa ao vivo, né? E tudo que essa Copa do Mundo trouxe de futebol e chamou a atenção dos japoneses e aos poucos toda aquela geração que assistiu a Copa de 70 cresce e começa a se interessar por futebol, e aí o Japão vai passando por eliminatórias e tenta e não consegue, né, todos os percalços de finalmente conseguir essa primeira classificação para a Copa do Mundo, que talvez para muitos seria impossível, né, e aí quando a liga ela acontece, né, e depois as coisas vão
vão amadurecendo e o futebol japonês vai evoluindo naturalmente, né, até quando a gente consegue finalmente fazer a primeira Copa do Mundo, participar da primeira Copa do Mundo em 98, parece que é uma página, né, uma página em branco que se inicia a partir de ali, né? E eu tenho esse mesmo sentimento com o início da J-League, com o tempo em 93. Não só porque é muito bonito, né? A gente vê, cansei de ver tantas vezes, né? O Verde Kawasaki versus Marinos, jogo de estreia da J-League, né? Quantas vezes assisti esse jogo, e a abertura, e aquele primeiro ano histórico, né? E a gente não consegue imaginar o quão difícil é para chegar naquele ponto, né? Então, aquele primeiro jogo, né? Em maio de 93, ele parece algo que foi até simples, né? A gente vendo de longe, né? Uma liga ali, as empresas pegaram dinheiro, investiram nas equipes, montaram ali 10 equipes para jogar bola, começaram a profissionalização, né, e a partir dali o dinheiro começa a cair do céu, e exatamente não é assim, né, cara, então tem muito problema, muito percalço, né, eu tava até vendo no seu livro que falava que para as equipes que queriam entrar na J-League, tinha até um prognóstico que, pelo menos pelos próximos 10 anos, vocês só vão ter gastos, né? Você tem que ter dinheiro para todo esse investimento aqui e talvez vocês vão conseguir um lucro dentro disso aqui. Isso aqui vai começar a virar algo rentável para vocês daqui 10 anos, né? Então, era um projeto muito pensado a longo prazo, né? Não foi exatamente um acatado de equipes prontas, né? Colocar o nome diferente na liga e fazer a coisa acontecer, né? Teve trabalho de marketing, né? A organização da liga que foi até a Alemanha, no Bayer Leverkusen, para ver como que era o trabalho de salário, como que era, né, bônus para jogador, como que trabalhava com marketing, aí olharam a liga americana, né, então teve um trabalho, né, de você garimpar informações, porque literalmente o Japão não tinha informação nenhuma sobre isso, né, eles não sabiam como ser algo profissional, né, isso é muito maluco, Bom Tempo. Pois é, né, eu acredito que o maior problema que eles tiveram durante essa fase de planejamento da J-League, eu acho que foi convencer os dirigentes, principalmente uma ala conservadora da JFA, que sempre que queriam fazer alguma mudança eles eram contra, convencer esse pessoal que a profissionalização era a única saída para o Japão evoluir no futebol. E por incrível que pareça, tinham muitos dirigentes que eram contra a profissionalização, né? Uhum. Tinha, naquela época lá dos anos 80, né, uma década anterior à J-League, tinha 2 times que nadavam contra a maré, que eram o Yomiuri, hoje Tóquio Verde, e o Nissan, hoje o Yokohama F Marinos, que esses times eles eram praticamente profissionais, eles pagavam seus jogadores só para jogar futebol, então os atletas eles não precisavam ir lá bater ponto na fábrica ou no escritório, e diferente, né, dos jogadores da maioria dos outros clubes. Então tinha uma certa rixa dos dirigentes da Liga Amadora e dos outros clubes com o Nissan e o Yomiuri, porque todo mundo sabia que na prática eles eram como se fossem profissionais, e o pessoal mais conservador não gostava daquilo, né? Como se eles fossem mercenários, como se eles só pensassem em dinheiro, essas coisas. Mas não é à toa que o Nissan e o Yomiuri foram os times mais vencedores dessa década anterior à J-League, dessa década de 80, e eles se tornaram os principais times, né, depois da profissionalização. E o Marinos e Verde foi escolhido, né, para ser o jogo de abertura da J-League em 93, porque era o maior clássico do país, né, não foi uma escolha aleatória. Esse ser o jogo de abertura. Eram os 2 times mais fortes, os 2 times mais importantes, os 2 times com mais poder financeiros, que tinham mais estrelas, né, internacionais e locais também. Eu acredito que o Saburo Kawabuchi ele fez um trabalho excepcional no planejamento da liga, porque ele, desde o início, ele queria fazer uma coisa grande. Não era só copiar a Coreia, que tinha acabado de inaugurar a liga profissional deles. Em 83, né, 10 anos antes da J-League, a Coreia do Sul lançou a liga profissional deles. E o Japão, eles viram que funcionou, né? A Coreia do Sul conseguiu voltar para uma Copa do Mundo depois de... Eles tinham ido em 54, depois só foram de novo em 86, e eles atribuíram esse sucesso da Coreia do Sul, né, de conseguir ir para uma Copa do Mundo depois de vários anos não conseguindo, graças à liga profissional.
E a Coreia já era melhor que o Japão, já tinha uma seleção melhor que o Japão antes, né, deles criarem a liga profissional, e depois que eles se profissionalizaram, então parecia que o Japão tinha chegado no seu limite. Porque, como você falou, né, essa geração dos anos 80 era aqueles que, quando crianças, assistiram a Copa de 70, que surgiu nessa nova geração que começou a mudar o futebol japonês, mas ainda não foi suficiente, né? Diziam que essa geração dos anos 80, né, liderada pelo Kazushi Kimura, que, para quem não sabe, foi o maior cobrador de faltas da história do futebol japonês, como se fosse um mestre do Shunsuke Nakamura, né, já que os dois vieram do mesmo time. E o Kimura era o grande craque, né, do Japão naquela época, e o Japão tinha um time que era considerado tão bom ou até melhor do que aquele dos anos 60, que foi medalha de bronze nas Olimpíadas do México. E mesmo esse time, que para os japoneses era o melhor time que eles já tiveram até aquele momento, não conseguiu ganhar da Coreia do Sul, perdeu, né, no final, né, no jogo final das eliminatórias, e não conseguiu ir para a Copa do Mundo. Então esse é considerado o ponto de virada, aquele momento em que se chegou ao consenso, em que se o Japão não se profissionalizar, eles nunca vão para uma Copa do Mundo. Então foi a partir dali que eles começaram a trabalhar uma profissionalização no que depois virou a J-League. E o Saburo Kawabuchi, ele é o grande responsável por isso, né? Ele foi o dirigente que ficou reconhecido como criador, né, da J-League, já que ele que liderou todo esse projeto, todo esse planejamento. E ele não queria simplesmente copiar a Coreia e simplesmente começar a pagar os jogadores e criar uma estrutura profissional. Não, ele queria fazer uma coisa grande, ele queria chamar a atenção do mundo inteiro. Segundo o próprio Kawabuchi, a J-League era uma, abre aspas, revolução social, fecha aspas, porque ele criou uma cultura que não existia no Japão. Então imagina o tamanho do desafio que foi para ele, você criar num país uma cultura que eles não têm. Sim. E o grande sucesso da J-League foi isso, né? O futebol era um esporte que um japonês médio não sabia nem as regras, então para se tornar o esporte número 2 do país, e na época que a J-League foi criada, foi um sucesso tão grande que chegou a rivalizar, né, com o beisebol em audiência, popularidade, no marketing também. Então, acredito que esse foi o maior desafio, né, desse momento de criação da J-League. Você criar no país uma cultura que eles ainda não tinham, e que hoje, como a gente pode ver, eles têm. Não, isso é inacreditável, porque uma coisa mais interessante é que agora com mais informações a gente vai ligando nome a outro, coisa que talvez lá atrás era impossível pra gente, né? Então, pô, o Kawabuchi não é... quem que é esse cara, né? Pô, só pra quem até então não sabia, né? Ou quem não tinha essa informação, ou talvez não lembrava, o próprio criador de J-League é ex-treinador da seleção japonesa e também ex-jogador da seleção japonesa, ele que tava lá na equipe desde da época do Kumamoto, jogaram junto, participaram da incrível, né, Olimpíada de 64, que o Japão consegue a medalha de bronze. Então, esses são nomes que você vê que estão sempre atrelados, né, ao futebol desde o início, né, desde os anos 60, e foram vendo de perto, né, literalmente de perto mesmo, né, dentro de campo, dentro das entrelinhas ali do futebol, todo esse problema, né, dessa deficiência e essa limitação que tinha o futebol japonês, né, e isso é uma coisa que para mim é um dos fatos mais incríveis desse livro do Thiago Bontempo, já que realmente isso é contado em detalhes assim que pra gente, por exemplo, eu que não tenho, conheço só o básico, né, não tenho uma proficiência assim em japonês, é muito difícil você ter essas informações, conseguir essas informações, né, e coisas que nem sempre só assistir aos jogos, né, que hoje infelizmente a gente tem a possibilidade de ver praticamente todos os jogos da seleção japonesa, ou 90% deles, a gente não consegue ter essa noção do que acontecia no entorno, né, nas entrelinhas, nos bastidores, né, que é uma coisa que a gente sempre conversa bastante, né, a gente vê o espetáculo, mas não vê todos os problemas por trás disso, né, então isso muda completamente a nossa ótica de como a gente vê
no futebol. E hoje, 2023, eu, como um aspirante e amante do beisebol, que dos últimos 2 anos para cá, comecei a me interessar mais pelo esporte, e eu começo a ver o quão grande é o beisebol no Japão. É um negócio inacreditável, assim, sabe? Eu vejo os números de, olha que beisebol a galera joga várias vezes, assim, 2, 3 vezes na semana, e você vê a quantidade de pessoas, de merchandise, de vendas de ingresso, vendas de camisa, assim, são números que eu imagino que nos anos 90 seriam praticamente impensáveis de você rivalizar, e hoje você tem o futebol sendo praticamente aí, né, cabeça a cabeça com os esportes principais do Japão, né, então, olha como no final das contas tudo isso deu certo, né? Olha como esse sonho que poderia ser chamado de algo impossível, de maluquice para o Japão ser uma seleção que estaria sempre em Copas do Mundo, e olha como a gente está hoje, né, discutindo os jogadores que não são convocados para a seleção, o quase, né, a quase classificação para umas quartas, que seria inédito na última Copa do Mundo, né, 2018 chegou perto, todos os jogadores, geração de ouro que já passou, então essa evolução do futebol japonês, só em 30 anos que nós conseguimos acompanhar daqui, né, fora toda a história por detrás desses 30 anos, que vai muito mais longe que isso, que a gente conseguiu ter esse conhecimento melhor pelo livro do Bom Tempo. Para isso eu agradeço muito você, meu amigo. E, Bom Tempo, eu queria perguntar uma coisa para você, assim, agora nós estamos em 2023, nós já estamos na casa dos 30 anos, eu, você, o Elias, e a gente está vendo agora a J30, e pensar que daqui 20 anos, né, a Liga já vai estar fazendo 50 anos, com certeza, se Deus quiser, nós estaremos aqui para ver isso, essa evolução do futebol japonês. E é claro que é uma pergunta que vem à minha cabeça, eu até te perguntei isso em off, agora eu pergunto para você novamente aqui na gravação, o que você espera, o que você imagina que vai ser o futebol japonês daqui em diante, né? A evolução da liga naturalmente, como que será que a gente pode imaginar que são os próximos passos, né, para melhorar ainda mais aquilo que a gente tem hoje, que já é uma evolução incrível, se pensar que apenas em 30 anos a Liga Nacional evoluiu tanto, né, com o número de estrangeiros, a melhoria técnica que é imprescindível, todas as informações do futebol japonês é conhecido hoje nos 4 cantos do mundo facilmente, todo mundo conhece pelo menos um time japonês, ou um jogador que passou por lá, ou um jogador da seleção. Então, como que dá pra gente imaginar, como que vai ser a Liga Japonesa evoluindo naturalmente aqui para os próximos 10, 20 anos? Bem, eu até fiz uma listinha aqui de alguns possíveis objetivos, né, para o futuro da liga. O primeiro que eu coloquei foi ter times em todas as 47 províncias do país, que esse já era um objetivo desde o início, né, desde que começou com apenas 10 times lá em 93, hoje, 30 anos depois, já temos 60 times e a maioria, né, das 47 províncias do país já tem um clube. As únicas que ainda faltam são Fukui, Shiga, Mie, Wakayama, Shimane e Kochi. E mesmo assim, a maioria dessas províncias já tem um time na JFL, né, na quarta divisão. Então, muitos deles já estão se estruturando, se preparando para virar profissional. Esse ano a gente teve o Nara Club, né, que entrou na J3, não é um time que até que parece uma versão B do Kashima, né? Tem o piadinho lá no escudo. Mas a província de Nara, né, agora a partir desse ano também, mais uma que está representada na J-League. Então você ter o futebol espalhado, né, pelo país inteiro, até pelas províncias menores, até pelo interiorzão do Japão mesmo. Então esse é um dos objetivos, né, para você popularizar o futebol no país inteiro mesmo, né, não só nas cidades grandes. Então esse é um objetivo da liga, você ter times em todas as províncias do país, né? E isso também vai de encontro ao segundo objetivo que eu listei, que é aumentar o interesse do público, e aumentar as médias de público. E eu acho que isso aí a pandemia atrapalhou bastante, porque acho que muita gente não lembra ou nem reparou, mas em 2019, o Japão, a J-League teve a sua maior média de público na história, né? Maior até que nos anos 90, que era aquele grande sucesso. Teve, pela primeira vez, né, na história da liga, a média de público na casa dos 20 mil. Antes disso, né, nos anos 90 e depois um pouco nos 2000 também teve temporadas em que chegou a 19 mil, mas 20 mil foi a primeira vez.
e por causa das restrições de público, depois caiu bastante, 2020, 2021, esse ano também ainda está bem abaixo. É claro que isso varia muito dependendo dos times, né, que estão na primeira divisão. Alguns times trazem mais público, alguns times têm estádio menor, então outros têm estádio maior, então isso também influencia. Mas aumentar o interesse do público é um dos objetivos, né, da liga. E eu acho que também é muito importante os clubes menores trabalharem nisso, né? É algo que eles já trabalham bastante, até porque fazem parte dos critérios para se tornar membro da liga, né? Você tem que ter uma integração com a sua comunidade local, né? Uhum. Isso era uma coisa que desde lá no início que o Kawabuchi, o fundador da liga, ele enfatizava bastante nisso, né? Até para fazer um contraponto ao beisebol, né? Que a liga de beisebol tem muitos times e esses times concentrados em... Quer dizer, tem poucos times, né? Poucos times, mas são times muito grandes, né? Concentrados nas grandes cidades, nos grandes centros. Já no futebol, não. A ideia é fazer o contrário. Você ter vários times espalhados pelas cidades menores, por todas as províncias, né? E um time pequeno que faz isso muito bem, que serve de exemplo, é o Matsumoto Yamaga. Time que chegou a disputar a J1 há pouco tempo atrás, agora está na terceira divisão, mas a torcida do Matsumoto Yamaga é um exemplo para todas as outras, que eles têm um estádio pequeno lá, mas que tem sempre médias de público muito boa, e principalmente em jogos fora de casa, né? A torcida do Yamaga, às vezes, dependendo do time, se for um time que tem pouca torcida, já vi jogo em que eles como visitante tinham mais torcida do que o time mandante. Caramba. Então, isso aí é um exemplo, né? Assim como a gente tem o Urawa Reds como acho que o principal exemplo, né, de uma administração e planejamento que deu certo para você fazer o torcedor lá a população, né, da província abraçar, apoiar o time em grande número. Acho que o Ural é o maior exemplo disso, de um clube que fez muito bem esse dever de casa, de criar essa cultura de torcida. Entre os clubes pequenos a gente tem o Matsumoto Yamaga, né, como esse grande exemplo para ficar de olho nos outros times. E o terceiro objetivo que eu coloquei aqui foi voltar a ameaçar o beisebol como o esporte mais popular do país, né? Porque nos anos 90, nas primeiras temporadas da J-League, na 93, 94, quando era sempre estádios cheios, né? Os ingressos sempre esgotavam, passavam os jogos no horário nobre da TV. Então, nessa época, o futebol chegou a ficar pau a pau com o beisebol na questão de popularidade, né? Depois deu uma baixada normal, né? Como sempre acontece com a maioria das febres, né? Que tem no Japão. A J-League foi uma dessas febres dos anos 90. Mas o objetivo agora é se estabelecer, né? Ficar mais estável, né? E um crescimento, né? Crescimento estável, né? Como já vem acontecendo nos últimos anos, né? Entre as crianças, o futebol já está no mesmo patamar de popularidade do beisebol. A gente já vi várias pesquisas, né? Que eles fazem, entrevistam crianças lá do primário e perguntam qual profissão você quer ser quando crescer. E nos últimos anos, tava sempre lá entre os primeiros. Eu quero ser jogador de futebol, quero ser jogador de beisebol. E em muitos anos, jogador de futebol estava acima de jogador de beisebol. Então, não só por essas pesquisas, mas também conversando com os japoneses, eles sempre me falam isso. Entre as crianças, o futebol é tão popular quanto o beisebol, né? Mas ainda é algo que você não vê refletido, por exemplo, se você comparar as médias de público da J-League com a liga de beisebol, ainda tem uma diferença muito grande, né? Em questão de popularidade não se discute, né? O beisebol é disparado o esporte número 1, mas o crescimento do futebol nesses últimos 30 anos, né? Se considerar que antes da J-League era um esporte desconhecido, é um crescimento gigantesco, né? Então esse é um dos objetivos, né? Voltar a competir com o beisebol e aumentar mais nessa popularidade do futebol. E outro
objetivo também que eu coloquei seria ter mais estrelas mundiais jogando no Japão, porque isso é muito importante para chamar a atenção, né? Tem muita gente que, por exemplo, começou a assistir ou se interessar na J-League recentemente porque o Iniesta foi jogar lá. Então, o Vissel Kobe é um time que tem feito muito isso, né? Eles têm apostado muito, né, nessas contratações assim de jogadores mais renomados, né? Que antes do Iniesta tinha o Podolski, por exemplo. Agora eles trouxeram o Osako, o Muto, jogadores de destaque, né? Já tiveram destaque na seleção japonesa, já tiveram destaque na Europa. Então eles. O Vissel Kobe é um time que eu até por causa disso eu torço para que o Vissel Kobe tenha sucesso, porque se, por exemplo, imagina que o Vissel Kobe consiga conquistar o título da J1 esse ano, pode ser que isso influencie outros clubes a também querer investir um pouco mais em algum jogador estrangeiro mais renomado, né? Ou quem sabe até o próprio dono, né, do Vissel Kobe resolva investir para trazer outro grande nome para substituir o Iniesta, né? Já que até por causa da idade, já está há bastante tempo no Japão também, não creio que ele vai continuar mais por muito tempo, né? E também, principalmente pelo fato de que o Iniesta já não está mais conseguindo jogar no mesmo nível que ele jogava nas primeiras temporadas dele no Vissel Kobe, né? As primeiras temporadas dele foram excelentes, né? Entre os melhores jogadores da liga, eleito pro Best Eleven da temporada, mas atualmente ele não é nem não é mais titular no time e não costuma nem entrar nos jogos, né? Então fisicamente já chegou àquele ponto que dá pra ver que ele tá se desgastando bastante, mas ter mais estrelas mundiais jogando no Japão, acho que é algo que ajudaria muito a J-League. E eu torço especialmente para ver se algum jogador brasileiro de destaque vai jogar no Japão, porque pra gente isso seria ótimo, né? Imagina, por exemplo, se o Neymar no final da carreira for jogar lá. Imagina o marketing que ia ser, quanta gente que ia querer assistir a J-League só por causa disso. Então, é algo que, se você tiver alguns clubes dispostos a investir para trazer esses jogadores de nome, faz uma diferença muito grande para a popularidade da liga. Veja agora, por exemplo, a Arábia Saudita. Quantas pessoas que estão interessadas em assistir os jogos, porque agora o Cristiano Ronaldo tá lá, talvez o Messi vai para lá também. Enfim, eles estão investindo bastante, mas agora que estão levando jogador de renome mundial, já apareceu um monte de gente interessada em assistir só porque tem o tal jogador famoso. E por mais que você pensar, depois que ele foi embora, esse pessoal vai parar de assistir, mas vai ter aqueles que vão continuar interessados e eles vão deixar alguma coisa lá, né? Não acredito que vai só depois que eles forem embora vai esquecer e vai como se não tivesse acontecido nada. Acho que faz uma diferença, sim. E eu espero, né, que a J-League seja capaz de ter algum, eu diria, um sucessor, né, do Iniesta para quando ele não tiver mais, ou pelo menos, né, alguns jogadores estrangeiros mais de destaque, né? Acho que isso pode ser muito bom também. Mais um penúltimo agora objetivo que eu coloquei, um pouco polêmico até queria ouvir sua opinião sobre isso. É algo que já eu vejo falando nisso no Japão há algum tempo, que algumas pessoas relacionadas à J-League gostariam de que tivesse na J-League um super clube. O que seria um super clube, né? Seria aquele time que tem... como se fosse aquele time com muito mais recursos que os outros, aquele time que tá sempre ganhando, aquele time que todo mundo quer derrotar. É como se fosse o que o Verde Kawasaki queria ser, né? No início da J-League eles não conseguiram, né? Aquele time que tem sempre os melhores jogadores, que é sempre o favorito, que é o que ganha mais títulos.
como é o Al Hilal na Arábia Saudita, né? Aquele time que tá sempre chegando na Liga dos Campeões da Ásia, nas decisões, que disputa Mundial, aquele time que é o time a ser batido. E tem essa discussão recentemente no Japão, muita gente dizendo que a J-League deveria ter esse super clube. Eu, pessoalmente, esse é um objetivo que eu não vejo assim como tão positivo, porque para mim um dos diferenciais da J-League é justamente por ser uma liga que tem mais equilíbrio que as outras, né? Então, na maioria dos anos, a gente vê que o time que começa a temporada como favorito não é campeão. Por quê? Porque a diferença de nível entre os times é menor se você for comparar com a maioria das outras ligas. Então, não é igual na maioria dos países que tem sempre já tem definido, né? Tem os 4 grandes, os 5 grandes, tem aquele grupo de times que são grandes e que estão sempre disputando entre eles o título. Na J-League não tem muito disso, né? Não tem definido, esse time é grande, esse time é pequeno, porque não tem uma diferença tão grande assim entre os clubes. E, aliás, até gostaria que você falasse um pouco sobre a sua opinião, o que você acha disso, de a J-League ter esse super clube no futuro. Não, só de pensar nisso, cara, eu já fico de cabelo em pé já. Que eu sou completamente contra essa possibilidade. Que nem, por exemplo, quando o Kashima ganhava tudo ali no, né, 7, 8, 9 e tal, assim, dentro da liga, né? Era uma equipe a bater dentro da liga. Já era um negócio, poxa, ok, tá ganhando, mas poderia ser um novo, né? Por exemplo, agora recentemente, né, teve ali uma mini soberania do Kozak Frontale. Pô, quando o Marinos veio e tirou essa soberania em um ano, pô, bacana, tem mais emoção na liga, e sem falar que não são só sempre 2 times, né? Às vezes são 3, 4 lutando pelo campeonato, né? A primeira divisão realmente é muito equilibrada, e eu com certeza não gostaria de ver uma J-League se tornando hoje, por exemplo, um campeonato francês, né, que tem lá uma única equipe, ou por exemplo, que o campeonato espanhol com Real Madrid e Barcelona apenas, sabe, às vezes trocando, né, e olha que o Barcelona recentemente passou por uma crise enorme, troca de técnico, a equipe se desmanchando, e mesmo assim, por mais que, nossa, o Barcelona acabou, e mesmo assim foi lá e ganhou o campeonato, né, então, eu, assim, nossa, discordo completamente com essa possibilidade. Claro, pode acontecer? Pode acontecer, com certeza. Né, já tentaram uma vez, quase deu certo, né? O Verde aí já tentou ser a maior equipe do Japão e por N motivos não conseguiu e acabou ficando isso apenas em um sonho. Acho que até o investimento que o Vissel Kobe tem hoje é um investimento muito superior a muitas outras equipes, né? A gente vê todo mundo que o Vissel Kobe trouxe, né, de jogadores, até as tentativas de fazer os galácticos japoneses, então traz aqui, traz ali, traz um outro espanhol, repatria jogadores japoneses e vamos fazer aqui a nossa escalação e tudo mais, e você vê que, olha, o Vissel Kobe mesmo com todo esse timaço, né, o ano passado passou muita vergonha, então assim, eu acho muito legal essa pimenta que tem a J-League, assim, essa dificuldade do grande de ganhar, né, então, vira e mexe a gente fala aqui do Kashima, que é a equipe a ser batida em questão de títulos e numa situação não tão muito boa e o torcedor reclamando, então você vê às vezes o Ural Reds, que é uma equipe enorme também de torcedor, nem sempre consegue ganhar títulos seguidos também, Gamba Osaka, vencedor, que hoje luta para fugir de rebaixamento, entre outras e outras histórias, o Marinos, que é grande, né, o Frontale, que se tornou grande nos últimos anos, então eu acho isso muito legal, assim, sabe, da liga, de ter várias equipes que lutam pelo campeonato, né, tem uma briga grande, não só 2 times, então com certeza, Bom Tempo, eu não gosto nada dessa ideia, tanto que são esses superclubes que me afastam de algumas ligas, né, então eu vejo o campeonato francês por causa de um jogador japonês que tá lá, né, eu vejo o campeonato espanhol, os jogos dos jogadores japoneses, alguns jogos mais importantes da liga, para mim ficar inteirado ali do que tá acontecendo no futebol mundial, mas não que eu goste dessas ligas, não que eu seria torcedor desses super times, então eu, com certeza, até que eu tenho um histórico aqui de gostar só de jogador pereba e de time ruim, né? Então, isso já mostra que que meu negócio é competição. Então, realmente, cara, eu espero que demore muito tempo para ter super time. Até porque, por exemplo, eu estava falando sobre superclubes, sobre equipes que trazem jogadores incríveis, né? O futebol árabe, o Japão passou por uma crise,
perdeu muitos jogadores, deixou de ser o palco principal e a parte final desses grandes jogadores que acabaram indo para outras ligas, né? Hoje a gente tem hoje aí a MLS, né? Que é o Campeonato Americano de Futebol, e lá sim, né? Tem um investimento gigante, vem jogadores de tudo que é parte do mundo, jogadores mais velhos, jogadores mais novos que não dão certo em superclubes e vão para lá e dão certo, e lá você tem um valor fiscal muito difícil de você bater de frente, né? O investimento da MLS, eu até acredito que a MLS é a nova liga do futuro, né? É o que talvez foi o Japão nos anos 90, o que era o mundo árabe, né? Nos anos 80, que todo mundo foi para o mundo árabe em algum momento, né? E tem até aquela frase dos anos 90, né? Que em algum momento você sabia que o jogador que você gosta do time brasileiro vai acabar indo para um time japonês, né? Isso aconteceu muitas vezes. Isso era bacana de ver, né? E eu gostaria realmente de ver isso, de ter mais craques vindo para o Japão, mais jogadores em final de carreira. Que você deu o exemplo do Neymar, seria incrível. O Messi seria incrível, né? Tem outros jogadores, pô, Ibrahimovic seria legal pra caramba, Lukaku que logo chega no final. Na parte final da sua carreira. Então, assim, tem inúmeros nomes que seriam sensacionais de ver na liga, né? Até o próprio Luka Podolski, que muita gente nem levava muito em consideração ele, quando ele veio pro Kobe, foi um jogador que conseguiu, né, pegar o seu público. Muita gente que, poxa, eu nunca liguei muito esse Podolski na seleção alemã, mas agora, jogando na J-League, pô, bacana, gosto dele jogar, gosto do estilo dele de jogo, entre outros que passaram e não deram certo, né? Tem a clássica piada aqui nossa do Diego Furlan, a clássica piada do Fernando Torres, entre outros jogadores que passaram, mas eu acho legal, eu sinto falta também de ter esses jogadores de nome vindo para a liga para ajudar o Japão a ter o seu burburinho nos jornais, a galera falando, porque como você falou, tem muita gente que eu conheço que começou a assistir a liga japonesa por causa do Podolski, né, gostava lá de futebol, tem quem que esse alemão tá jogando tem carisma. Exatamente, entendeu? E aí o cara vai lá e ficou, o cara virou fã do Kobe. Quantos perfis no Twitter, às vezes me seguem ou que já interagiram comigo, são garotada nova aqui, né? Começou a ver a liga nos últimos anos, começou a ver a liga porque gostava de jogar o seu PES lá, o seu FIFA com o Iniesta, e o Iniesta agora tá no Japão, então, pô, vamos jogar com o time japonês, vamos ver quem que é esse time japonês. Então, assim, eu acho muito bacana essa questão dos jogadores. Agora, do super time, não, pra mim não. Eu acredito que nem o Elias também gostaria muito de ver isso, não. A não ser que fosse o time dele, porque ele é bem clubista também. Vai se resolver fazer isso com o Vanforekofo, né? Ele vai gostar com certeza. Vai apoiar e vai ser acionista, pode ter certeza disso aí. Bem, outro assunto polêmico, né, que os dirigentes sempre tentam levantar essa pauta lá é de mudar o calendário, né, para seguir o calendário europeu, mas isso aí também eu já acho uma besteira gigante, nem vou comentar sobre isso. E tá em pauta isso, não vai ser meio pensado esse ano e vai ter uma discutir a possibilidade, sei lá, para 2026, algo assim, não tem uma conversa meio que adiantada de realmente sentar e pensar sobre isso? Bom tempo. Eles estão discutindo isso, né? Mas eu acho que. Olha, eu torço muito para que não dê certo, até porque tem aquele lado lá dos times lá das regiões do norte que neva muito e seria péssimo para ele ter esse calendário assim. Mas enfim, eles estão discutindo as possibilidades lá e logo a gente vai ver se realmente vai mudar ou não. Mas por enquanto eu não quero nem falar sobre isso. Acho que também, deixa quieto. É muito grande querer mudar isso. E já aproveito para ir para o meu último tópico aqui de objetivo futuro da liga que eu coloquei, que talvez seja mais para longo prazo, ou quem sabe se a gente for abençoado até não tanto um longo prazo assim, que seria revelar um jogador world class. Esse é um objetivo não só da liga, mas do futebol japonês em geral, né? Tem esses vários objetivos listados, né? A seleção japonesa passar para as quartas de final, para até 2050 ganhar uma Copa do Mundo, e tem também esse objetivo que a maioria dos torcedores esperam ver um dia, que é ter um jogador japonês world class, ou seja, um jogador capaz de estar entre os melhores do mundo, né? O Japão teve até hoje apenas 2 jogadores, né, que foram indicados para aquele prêmio da bola de ouro, né, que foi o Nakata e o Nakamura. Mas assim, indicado quer dizer que está entre, sei lá, os 30, né, os 30 melhores do mundo. Então já teve esses 2 que estiveram nesse nível, né, de estar entre pode-se dizer que entre os 30 melhores do mundo. Mas para
ter um jogador que realmente possa competir, por exemplo, competir com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar, com o Lewandowski, agora com o Mbappé, com o Haaland, enfim, ter um jogador jogando nesse nível, né, a ponto de ser o craque de um dos maiores times do mundo, acho que esse é o sonho, né, da maioria dos torcedores japoneses. Muita gente achava que o Take Kubo poderia ser esse jogador. Claro que ainda é um pouco cedo para falar, né, ele é muito novo ainda, mas assim, já pelo que a gente acompanha dele, né, aliás, ele está fazendo uma temporada muito boa, né, lá na Real Sociedad, na Espanha, um dos melhores japoneses em atividade no futebol europeu no momento. E aliás também dá para dizer também que é a melhor temporada de um jogador japonês na história do campeonato espanhol. E como o Kubo é muito novo, dá para esperar que se ele continuar evoluindo nesse nível, com certeza ele vai jogar em um time grande, né? Pelo menos no futebol ele já mostrou que tem esse talento, esse potencial. Talvez ele não chegue, né, nesse nível de querer disputar entre os melhores do mundo, mas aos poucos, né, a gente vê que a gente vai trocando as gerações e vai surgindo cada vez mais jogadores talentosos, né? Então a gente espera que um dia a gente tenha esse jogador japonês capaz de estar entre os melhores do mundo, né? Então deixo esse como último objetivo para o futuro da J-League. Tem um jogador world class, com certeza vai ser incrível. Eu acho que isso tá amadurecendo com o tempo, né? Hoje você vê que quando eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, o que acontece com o Mitoma hoje no Brighton, né? De ter até apelido, né? Mitoma Mania, sabe, né? E torcedor mirim com camisa, né? Com bandeira e tudo mais, e torcedor que normalmente não é japonês às vezes, né? É muito legal ver o japonês que está acompanhando o seu jogador fora do Japão, na Europa, mas é muito bacana também, né? Quando você vê um cara local que abraça o jogador, né? Então o que acontece com o Mitoma é legal pra caramba, o que acontece com o Kyogo, né? Na Escócia, que é um campeonato, né, de qualidade menor, mas ainda o campeonato europeu, que já teve uma importância incrível, que desperta os olhares de muitas equipes do mundo para contratar os melhores jogadores. Então, entre outros, né, que poderiam estar nessa lista. Eu até acho que quando a gente fala sobre lista de jogadores assim, que poderiam ser, né, esses world class, a gente sempre trata com muito cuidado, né, porque a gente aconteceu muito de aparecer muitos nomes aí, né, da galera, esses apelidos, né, como, né, o mestre japonês com o Takefusa, né, agora o menino jovem lá que agora já chamam alguns assim de o novo Hide, né, o novo Nakata, né, o novo Nakamura. Então esses apelidos, essa pressão, às vezes a gente deixa de lado para tentar não colocar uma pressão ainda maior em cima desses jogadores, mas eu também gostaria muito, e acho que a gente está muito próximo de começar a ver isso, se não for na próxima geração. O futebol evolui muito rápido, né? Então, alguns anos atrás a gente estava vendo alguns jogadores que hoje já estão, pensar que nós estamos em 2023 e hoje nós estamos vendo o fim de jogadores que na Copa de 2014 eram novos e hoje já estão na parte da sua carreira, né? Então o futebol ele evolui de uma maneira incrível, né? Então daqui 2 Copas do Mundo, os que são jovens hoje vão ser os veteranos na próxima geração, né? E o futebol é muito plural, né? Como falam, né, alguns autores brasileiros, né? Acontece as coisas no piscar de olhos e as coisas mudam muito rápido. Então, com certeza, o Japão vai ter isso. E às vezes a pessoa até não tá percebendo, mas nessa temporada a gente já viu muita mudança, muita coisa diferente acontecendo. Por exemplo, dá pra pegar só nessa temporada, teve o Kaoru Mitoma, ele bateu o recorde de gols de um jogador japonês no campeonato inglês. Não só o Mitoma. Na Espanha, o Kubo teve a temporada com mais gols de um japonês na história do campeonato espanhol. A mesma coisa com o Kyogo na Escócia, a mesma coisa com o Junior Ito na França, a mesma coisa com o Ayase Ueda, nosso querido Edinha, na Bélgica, a mesma coisa com o Keito Nakamura na Áustria. Então, em 6 países, em 6 ligas da Europa, teve um jogador japonês que bateu o recorde de mais gols de um jogador japonês na temporada nesse país. Isso é muita coisa. 6 países bater o recorde de mais gols numa temporada. Então,
Eu, pelo menos nesses 12 anos já que eu acompanho o futebol japonês, é a primeira vez que eu vejo isso, né? Se tivesse um, já achava muita coisa, né? Agora você ter 6, então nessa temporada a gente já viu, né? Um avanço assim gigantesco, e tanto que o número de jogadores japoneses na Europa também, né? Já chegou àquele ponto de que você não tá nem conseguindo mais acompanhar, né? Eu tenho até Isso é verdade. meu documento aqui que eu vou botando os resultados, né, dos jogadores japoneses a cada semana, todos que jogam na Europa. Tá difícil atualizar porque é muita gente jogando, é muito time, e todos esses jogadores só estão lá por quê? Por causa da J-League. Exatamente, por causa da evolução que foi natural, que começou lá atrás, que nada veio de graça, nada veio fácil. Foi um trabalho árduo pra caramba, que hoje, e olha que eu tô na minha cabeça falando isso e pensando, poxa, e a gente achava que a geração de ouro era o ápice que o futebol japonês podia trazer, e hoje a gente tá vendo que esse ápice, ele pode ser ainda maior, né, cara, ainda mais alto para se alcançar coisas muito maiores, né, então, olha a nova preocupação, então, essa evolução que as novas preocupações, no bom sentido, né, que o futebol japonês pode trazer pra gente, com novos objetivos, é coisas que, assim, o futuro, existe uma frase que fala que o futuro é brilhante, né, eu acho que o futuro, apesar das dificuldades, apesar de, às vezes, uns percalços, uns tropeços, o futuro do futebol japonês, ele é brilhante em muitos quesitos mesmo, cara, então, é uma dádiva, eu acho, a gente estar na casa dos 30 anos, né, vendo a J30 e podendo imaginar como que vai ser isso daqui 10, 20 anos, né, numa J50. Então, assim, tem muita coisa para acontecer e muita coisa boa. Isso aí eu fico até animado falando isso com um bom tempo. 6 jogadores batendo recordes nos seus respectivos países é uma coisa que tenho certeza absoluta que, se você falasse isso há 20 anos atrás, seria algo inimaginável, né? E hoje é possível. No passado já ia aparecer, nossa, você tá viajando. Exato, né? Na La Liga, né, o louco, Premier League fazer mais do que o Okazaki, depois que foi campeão pro Leicester City, não, as coisas aconteceram, não desmerecendo a história de ninguém, porque o passado é maravilhoso, eu adoro jogadores do passado, adoro jogadores que passaram ali, que às vezes nem são tão lembrados hoje, que jogaram em equipes fora do Japão, ou jogadores que só ficaram no Japão, os famosos J-Leaguers, né, e mesmo assim, cada um tem sua história, cada um tem a sua importância pro futebol, e isso é sensacional. Tiago Bom Tempo, eu só quero agradecer você por esse papo maravilhoso que a gente pôde fazer aqui. Passou até mais do tempo que eu queria estar te amolando aqui, passamos aí da 1 hora, mas um papo sensacional desse assunto que a gente não poderia deixar passar em branco, né, que são esse aniversário dos 30 anos da profissionalização da J-League. E Bom Tempo, eu não vou nem deixar você falar sobre isso, eu mesmo vou falar. Se você ainda não comprou o livro do Thiago Bom Tempo, eu não sei o que você está esperando, meu amigo. E até porque onde eu sei, né, passarinhos me contaram, Thiago Bom Tempo, que o livro já está ficando com poucas unidades, então corra, não perca a oportunidade de ter o que eu falo para muita gente. Isso aqui para mim é a bíblia do futebol japonês em língua portuguesa. Então, por favor, não deixe de procurar o Thiago Bom Tempo nas redes sociais, sempre em todos os Hinomarus, desde quando o livro Samurais Azuis saiu, está sempre nos links na descrição do nosso podcast, onde você pode comprar diretamente na Editora Corner ou diretamente com o autor Thiago Bom Tempo. Ele vai te enviar o livro, independentemente de onde for, né? Claro, tem a questão do frete, mas aí te envia o livro com autografado, com marcadorzinho de página, com dedicatória e tudo aquilo que você pedir, e o livro vale a pena. Isso aqui eu tô falando para vocês de coração, comprem, porque realmente é algo indispensável pro fã de futebol japonês. Thiago Bom Tempo, fica à vontade para dar suas considerações finais. Já te agradeço de coração mais uma vez e fica aí aberto aí para você voltar no Hinomaru, como você já faz isso há tantos anos, e volte para dar seus pitacos, seus comentários sempre que você quiser. Meu amigo, muito obrigado, viu? Pô, eu que agradeço, fico muito feliz mesmo com suas palavras, me deixa muito, muito honrado mesmo, muita gratidão mesmo por todo esse apoio, né, que o pessoal do Hinomaru tem sempre me dado. E foi bem legal, né, conversar aqui sobre a J-League, relembrar, né, toda essa trajetória de 30 anos, bem emocionante, né, essa liga que marcou nossa vida, que vai continuar marcando. E vamos torcer para que continue, né, cada vez mais evoluindo, cada vez mais correndo, né, rumo a esses objetivos. É isso aí. Então, a todos muito obrigado, valeu.
Rinômaro volta na próxima semana, não percam a rodada de J-League neste final de semana e voltamos na semana que vem com o próximo Rinômaro Podcast. Bom tempo, um forte abraço, tamo junto, até semana que vem, um forte abraço, valeu, tchau, tchau.